Acordado ou tá dormindo? A menina. Tava dormindo? Carlos Eduardo? Escutei não, Carlos Eduardo. Pronto, vamos lá então. Professor, Oi. eu não tinha visto o link porque eu estava fazendo o almoço, porque minha mãe sai para trabalhar e meu pai também. Hum. Então fica E eu aí sozinha aqui. fique, mas observa o link, viu? Observa o link. Cuidado para não queimar o arroz aí. Certo. Piadista. Olha, então a gente começou a ver a reforma religiosa, certo? Depois da Revolução Francesa, ver um monte de coisa já. Vamos continuar a ver a Revolução Religiosa. Aqui nós temos uma foto que mostra Santo Inácio, é um afresco, não é nem uma foto, é uma foto, mas não um afresco, né? Ela mostra a profundidade, né? Isso é no teto da Capela Sistina, aliás, na igreja de Santo Inácio, lá em Roma, na Itália. Então ele vai aqui olhar essa questão da glorificação dos santos, dos anjos, tudinho, viu? Então eu perguntei aqui para vocês sobre a definição de reforma, que é modificação, que é renovação do que está velho ou desgastado. Eu falei para você sobre a definição de reforma protestante, que foi a mudança. Isso aqui, quem não tem que tirar print para copiar, viu? Porque senão vai ter que olhar o vídeo todinho de novo para pegar as respostas. Então, eu falei que a reforma protestante foi aquelas mudanças que foram feitas na Igreja Católica no início da Idade Moderna e que eles achavam que deveria mudar alguns costumes da instituição, especialmente em relação à venda de indulgências. Aí o movimento eu falei para vocês da linha do tempo. Eu falei para vocês da linha do tempo, aí teve a publicação de 95 teses de Lutero, que foi o início do luteranismo em 1517. Em 1534, o rei Luís Henrique VIII, ele funda a igreja anglicana, que ele quer se separar da esposa e a igreja não dá o divórcio. Então ele pega e e funda a igreja dele, né? Lá na Inglaterra. Aí todos os ingleses hoje são anglicanos, por causa de Luís VIII. Em 1536, em 1534 ainda tem a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Em 1536 tem João Calvino, ele é outro protestante que ele vai pegar e vai escrever esse livro, Instituição Cristã. O Papa Paulo III vai reconhecer a importância da Companhia de Jesus para catequese, e 1545 até 1563 tem o Concílio de Trento, quando os padres, os bispos se reúnem para justamente avaliar a situação da igreja. Em 1564 foi escrito o Index Librorum Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos, certo? Eu falei aqui para vocês quem são os precursores do movimento protestante. Aí é John Wycliffe e John Huss. E o que é que eles pretendiam, né? O que é que os precursores pretendiam? Conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis. Alguns vendiam indulgências, né? E aí aí eles eram contra as indulgências, ok? Muita gente dava muita coisa para a igreja, por isso que a igreja ela é rica, porque davam terra, davam animais, davam essas coisas assim, viu? Então, as ideias de Wycliffe e Huss vão ser assimiladas por muitas pessoas, especialmente as que são mais ricas, né? Elas querem a burguesia quer mais dinheiro, né? E aí dá dinheiro para a igreja, tira dinheiro deles. Então eles pegam
E eles são vão começar a ser contra a igreja. A maioria dos ricos não querem doar suas riquezas para os pobres, certo? E vamos lá. Aí aqui nós temos o John Hus, que foi queimado vivo em 1415, porque ele era considerado herege, certo? Ele era herege porque não seguia a doutrina da igreja, certo? Eu falei para vocês sobre os fatores do movimento reformista, o descontentamento da burguesia, porque a igreja dizia que não era para ter lucro com as coisas. Por exemplo, se você tinha esse celular, você comprou ele por R$100, você não podia vender ele por 110, porque não era um preço justo. Você tem que vender ele por R$100, pelo mesmo valor que você comprou, para não ter lucro, porque se tivesse lucro é pecado, porque você está fazendo você está assim, você está fazendo algo que não é correto para a igreja, né? Aí as pessoas vão começar a ver as questões teológicas, e aí Tomás de Aquino, ele vai seguir, a igreja de Roma seguir as ideias de Tomás de Aquino, e daí as pessoas também, lá os protestantes, vão começar a querer fazer uma tradução livre da Bíblia, e vão querer proibir a venda de indulgências, e vão fazer assim, muito protesto. Aí Martinho Lutero, ele prega as 95 teses na Catedral da Alemanha. Os reis e os nobres também estavam insatisfeitos com a igreja, especialmente na Inglaterra, porque o rei queria se casar novamente. Lá na Alemanha, porque muitas terras eram pertencentes à igreja, e a igreja ela botava orfanato, seminário, escola, e aí a Alemanha queria essas terras para pegar e cultivar, né? Cultivar assim, mas a igreja já tem as suas formas de ajudar. E a igreja ela pedia muito dinheiro, né? E as pessoas davam. Então ela ficou rica por causa disso. Aí tem a ideia da corrupção moral, que vocês sabem muito bem que tem padre que é ruim, tem pastor que é ruim, tem advogado que é ruim, tem político que é ruim, mas esses políticos, esses padres, esses pastores, todo lugar tem. Aí eles faziam as coisas erradas. Então os protestantes pegaram e diziam que eles estavam vendendo o perdão dos pecados, né? E aí se rebelaram contra essa ideia do perdão dos pecados. Martinho Lutero, ele foi monge. Oi, alguém perguntou? Alguém perguntou? Ninguém falou aí não, né? Que eu tô na outra tela. Não, pode continuar. Aí Martinho Lutero, que fez a Reforma Protestante, ele era monge, ele era professor da Universidade da Alemanha, e aí ele vai fazer 95 teses que criticava com rigor a troca de penitências por dinheiro, né? Isso aqui é a foto de Martinho Lutero, de 1529. Martinho Lutero, ele foi excomungado pelo Papa, ou seja, ele não podia fazer parte da sociedade, né? Ele era excomungado pelo Papa. Ele foi excomungado pelo Papa. Aí os camponeses que desejavam escapar das obrigações feudais, eles pegaram e se aliaram aos protestantes. Certo? Oi? Quem é que tá falando aí, hein? Que eu tô escutando alguém falando aí. Aqui, não? Mutem os microfones. Certo, mutem mesmo, porque eu acho que vocês estão perguntando. Esse barulho tá vindo de Isaac, professor. Ah, então tá certo. De mim, o microfone tá desligado. Tá Tava certo. vindo barulho de uma criança. Eu tava vendo aqui. Uma criança que sei lá o que é. Tem uma criança aí, é Isaac. Pois é.
Aqui mesmo não. Tu tem irmão pequenininho, não? Não, é só eu e Yasmin. Ah, tá certo. Aí vamos lá. É. Então deve ser uma alma flutuante aí, né? Que deve estar vagando pelas redes da internet. Tá repreendido. Aí, ó, esse aqui é o imperador católico Carlos V. Então, ó, o imperador do Sacro Império Romano Germânico se contrapôs aos reformistas, ele era católico e ele vai então lutar pela contra-reforma, certo? E nessa questão eles vão assinar o Acordo de Paz de Augsburgo, certo? A partir desse momento, os príncipes alemães, a Alemanha não era um reino unificado, eles puderam escolher a religião que desejavam em suas terras, confirmando o triunfo do luteranismo nos territórios do Sacro Império. Então, os alemães, eles também viraram protestantes, certo? Apesar do rei, do imperador lá, o Carlos V, querer que as pessoas só tivessem a religião católica. Então, os protestantes, a maioria dos alemães eram protestantes. Aí a doutrina luterana, que foi definida em 1530 por Filipe de Melanchthon, 1497 a 1560, ele era discípulo de Lutero. Aí ele assumiu algumas concepções de Santo Agostinho, como a da predestinação e da justificação pela fé. Aí vamos botar aqui, qual era a característica do luteranismo? Aí, essa aí é a pergunta. Aí eu não vou esperar vocês fazer a resposta não, viu? Se quiser, vocês vão pegar e vão fazer o print da tela, viu? Então, olha, a justificação, certo? Para os luteranos, a Bíblia era autêntica, a autêntica base da religião, e o culto devia reduzir a leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras. Apenas as práticas estabelecidas por Cristo e transmitidas no Novo Testamento deveriam ser observadas. E os luteranos reconheciam somente 2 dos 7 sacramentos defendidos pela Igreja, o batismo e a Eucaristia, certo? O batismo nas águas e a Eucaristia são dois sacramentos daqueles 7 que a Igreja Católica tem, né? Então, o sacramento é um rito sagrado que foi instituído pela Igreja Católica para dar, confirmar ou aumentar a graça divina. São 7. O batismo, a crisma, a comunhão ou Eucaristia, a confissão, o matrimônio, a ordenação e a extrema unção. Então, a pessoa para ser padre, ele era ordenado e ele tinha ordenação para fazer os 7 sacramentos. O culto à Virgem Maria e aos santos foi rejeitado, assim como a existência do purgatório. Então eles tiraram tudo isso, viu? Aí vou botar aqui as características. A Bíblia era autêntica, base, certo? O culto deveria conduzir-se à leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras. Apenas as práticas no Novo Testamento é que deveria ser conservada. Só 2 sacramentos eram o que eles faziam, o batismo e a Eucaristia. Além disso, o culto à Virgem Maria e aos santos foi rejeitado, e a existência do purgatório, assim como a existência do purgatório, essa frase toda. Então, essas aí são as características. Ainda tem mais, ó. Os cultos eram em língua nacional.
Sim, qual é a Professor, meu dúvida? sobrenome tá aí. Oi? Meu sobrenome tá aí, né? Sacramento. Meu sobrenome é esse. Ah, olha só que legal. Sofia Sacramento. Aí, ó. Professor, Oi. você pergunta nova? É, pergunta nova. Ah, pois deixa eu escrever aqui. Aí tudo isso faz parte da característica do luteranismo. Os cultos deveriam ser em língua nacional. Os ministros protestantes deveriam ter a participação ativa na comunidade e podiam se casar e ter filhos. Certo? O luteranismo separou o poder espiritual do temporal. Não apoiava a intervenção direta na política. Ou seja, quando uma religião ela começa a falar de política, se ela tiver essa doutrina luterana, então ela está fora da doutrina luterana, viu? Então, eles ficavam fora da política do Estado, viu? Da intervenção. Eles não apoiavam nenhum político. Então, tudo isso é para essa resposta aí, viu? Aí vocês vão ter que botar aí, ó. Qual era a característica do luteranismo? Aí tudo isso aí. Aí vocês tiram o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Professor, 10. você vai postar o vídeo no YouTube? Vou, mais tarde eu posto. Eu vou fazer pelo YouTube. Certo. Aí, agora vamos aqui. O movimento reformista nos territórios alemães, porque eles eram luteranos, se desdobrou entre os conflitos. Thomas Müntzer, em 1490 a 1525, ele era discípulo de Lutero e passou a liderar um grupo religioso formado por camponeses conhecidos como anabatistas. Eles pregavam que os fiéis deveriam ser batizados outra vez na idade adulta. Também reivindicavam algo que não agradava aos nobres, a divisão das terras entre os mais pobres. Então aqui é o que reivindicava os anabatistas, o que reivindicava os anabatistas. Professor, você pode voltar lá para aquela outra pergunta? Por quê? Porque eu fui lá desligar o fogo. Sim, aí você tira o print e copia depois. Ou se não, vê o vídeo mais tarde. Eu vou passar, viu? Pronto. Aí, ó, o que os anabatistas reivindicavam? Eles pregavam que os fiéis deveriam ser batizados outra vez na idade adulta, certo? A divisão das terras da igreja entre os mais pobres. Então esse grupo aí, anabatistas, é o discípulo de Lutero, né? Então eles pegavam e tinham essa visão. Lutero, que contava com o apoio dos nobres, acusou os anabatistas de radicais e incentivou os nobres a reprimir o movimento, o que resultou na morte de mais de 100 mil camponeses. Então Lutero disse que eles eram muito radicais, não era daquele jeito, que não era para tomar terra de ninguém, não dar a terra da igreja aos pobres e nem nada, que isso aí deveria ficar com a igreja, porque a igreja que tinha o poder das terras. Então você vê que ele não estava com sinceridade em ajudar os pobres. Então aí ele incentivou os nobres a fazer uma guerra, né? Dizendo aos nobres que deveria combater essa ideia, e aí 100 mil camponeses morreram nessa guerra, viu? Uma situação muito dramática. Aí, ó, isso aqui, ó, nós temos aqui as pessoas, tem tudo aqui, ó. Na representação podemos ver Lutero divinamente inspirado comentando as Sagradas Escrituras, né? Aqui está comentando as Sagradas Escrituras. Mas ele pegou e incentivou
os nobres a fazer guerra contra os camponeses, que isso não pode. Quem é cristão não pode incentivar as coisas do mal, como guerra para matar e essas coisas também. Aí o reformismo de Calvino. Agora vamos falar dessa outra personagem da Reforma Protestante. O reformismo de Calvino. Aí ele ficou inspirado no luteranismo alemão, e aí o João Calvino publicou os fundamentos do seu pensamento. Ele criticou o rei francês pela perseguição aos luteranos e foi expulso da França, né? Então ele foi criticar o rei mandou ele sair do reino. Em 1541 ele assumiu a posição de chefe político e religioso da cidade de Genebra, governando-a de forma absoluta e intransigente. Ele era muito rígido, intolerante. Ele pregava e sua pregação teve a aceitação muito rápida na Suíça. E em 1499, a Suíça ela tinha se separado do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ela fazia parte da Alemanha, né, a Suíça. Aí o culto e as práticas religiosas calvinistas eram simples e rigorosos, resumindo-se a comentários da Bíblia, preces e cantos. Como no luteranismo, imagens não eram admitidas e só os sacramentos da Eucaristia e do batismo eram aceitos. Então vamos botar aqui. Fale sobre o calvinismo. Aí vamos lá, aqui é outra pergunta, viu? Fale sobre o calvinismo. Wendy, cuidado para tu não deixar o arroz queimar, viu? Aí, ó. Aí o culto e as práticas religiosas calvinistas eram simples e rigorosos, resumindo-se a comentários da Bíblia, preces e cantos. Imagens não eram admitidas e só os sacramentos do batismo e da Eucaristia foram aceitos, né? Os pastores do calvinismo não eram considerados intermediários entre Deus e os homens. Eram simples fiéis encarregados da pregação e das preces. Na vida em sociedade, os calvinistas deviam seguir regras rígidas no comportamento. Estavam proibidos de dançar, eles eram proibidos de dançar, jogar cartas, ostentar riqueza ou ficar fora de casa depois das 9 horas da noite, certo? Então o calvinismo era esse aqui, era essa ideia. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente acrescentar. Ele diz que o sucesso econômico era reflexo da predestinação, que o homem já nasceu para ser rico. E o homem quisesse fazer alguma coisa, ele teria que, mesmo ele não querendo ser rico, ele ia ser rico de qualquer forma. Aí, ó, ele dizia que os mercadores, banqueiros, artesãos foram escolhidos para a salvação eterna, certo? Então, olha aí, só quem ia se salvar era rico, né? Mercadores, banqueiros, artesãos. Imagina aí se só esse povo fosse salvo, né? Aí o João Calvino ele fala sobre isso. Tá repreendido em nome de Jesus. Pois em nome de Jesus mesmo tá repreendido, porque a salvação é para todo mundo, que é a Bíblia que diz, não é só banqueiro, nem mercadores, nem artesão que vão ser salvos, não. Aí ele diz que a miséria, aqui ó, a miséria seria a demonstração concreta dos males e dos pecados humanos. Ou seja, quando a pessoa estava pobre, passando fome, é porque ali é que ela tinha muito pecado, né? Então tinha muito pecado. Então ele diz isso, certo? Quem não alcançasse o sucesso econômico era marginalizado, né? Que a pessoa tem que ser rica. Se não fosse rica, não era aceita, né? Ele
então ele teve aqui, ó, ele teve acolhimento nas camadas burguesas, certo? Então, claro, né? Ele está falando o que os burgueses queriam, que é dizer que os burgueses estão salvos, que a pessoa que nasce pobre vai ficar pobre pro resto da vida, que é a predestinação. Diz que a pessoa que não tivesse pobre era por causa dos pecados dela, certo? Que ela estaria passando ali as consequências do pecado dela. Dizia que quem não alcançasse o sucesso econômico era uma pessoa que estava marginalizada, não ia ser salva. Então, aí, tira o print ou escreva a pergunta e veja a resposta depois, tá certo? Posso continuar, posso passar, né? Eu vou contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar. Aí aqui, ó, interior... Oi? Eu ia só tirar o print. Então pronto, aí voltando. Tira aí o print para eu passar. Por que tu não fala na hora, hein? Não é? Por causa que eu tô tentando ligar o microfone e não ligava. Tava levantando a mão. Eu não tô vendo, que eu tô na outra tela. Eu tava aqui assim, ó. Só a mão rápido e não conseguia ligar o microfone. Tem vergonha de falar. Já, Ícaro, terminasse aí. Já. Olha, isso aqui é o interior de um templo calvinista, na França do século XVI. Aí, 1565. Então, as pessoas aqui, aí o homem ficava aqui no centro, né? O pastor, as pessoas para cá, quem era mais rico ficava desse lado, quem era mais pobre ficava aqui no centro, ficava aqui desses lados. Quem era mais rico de todos ficavam aqui em cima, tá certo? Então, os banqueiros, a burguesia, ficava tudo aqui em cima. Aqui eram os intermediários, que ainda não ficou rico. E aqui eram os pobrezinhos, viu? Até o cachorro tá aqui, ó. Vamos lá, então vamos lá para o calvinismo na Europa. Aí vamos lá, o calvinismo na Europa. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos, os predestinados, e na França de huguenotes. Em outros países, como Holanda e Dinamarca, os calvinistas o calvinismo ganhou muitos adeptos, confirmando o sucesso da doutrina diante do progresso econômico capitalista. John Knox, de 1514 a 1572, fez na Escócia. Ele foi pregador e ele difundiu os ensinamentos de Calvino e deu origem à igreja presbiteriana, certo? Então a igreja presbiteriana tem a ideia calvinista de que se você nasceu para ser salvo, você vai ser salvo, é chamada predestinação. Você tem que ser rico, né? Essa é a história da igreja presbiteriana. Knox foi amigo e discípulo de Calvino, com quem conviveu na cidade de Genebra. A igreja presbiteriana se organizou nos moldes genebrinos, com base nos conselhos de membros da sociedade. Os presbíteros, que eram os presbíteros, e não de pessoas voltadas exclusivamente à religião, como no catolicismo, certo? Aqui nós temos uma reunião que mostra Calvino discutindo suas ideias com seguidores, em pintura de 1549. Aqui eu vou fazer algumas perguntas, viu? Para a gente encerrar. Como eram chamados os calvinistas? Certo? Como eram chamados os calvinistas? Aí os calvinistas eram chamados, na Inglaterra, chamados de puritanos, os predestinados. Na França, huguenotes. Em outros países, não, aqui não. É só isso aí. Deixa aqui, vou passar a borracha. Aí aqui nós temos, né, as duas denominações, né? Porque o calvinismo
teve muito sucesso. Porque o calvinismo teve muito sucesso, né? Ele ganhou muitos adeptos diante do interesse, diante do progresso econômico capitalista. Aqui, ó. Fale sobre a igreja presbiteriana. Tem alguém aqui que é da igreja presbiteriana? Não, né? Sei nem o que é isso. É uma igreja evangélica. Não, professor. Eu acho que eu era. Não. A ação do pregador John Knox foi decisiva para a difusão dos ensinamentos de Calvino e deu origem à igreja presbiteriana. Ele foi amigo de discípulo com quem tal. A igreja se organizou nos moldes genebrinos com base nos conselhos da sociedade, os presbíteros. Certo? Então, isso aqui é o que fala sobre a igreja presbiteriana. Então, tira print aí. 1, 2, 3, Professor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi. Como é que a gente vai saber qual a resposta de qual? Você só é ler. Ler a pergunta e ler a resposta. Olha aqui. Como eram chamados os Tá. calvinistas? Tá Aí certo. você começa a ler. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos, os predestinados. E na França, de huguenotes. Olha que coisa fácil. Tá certo. Obrigada, Né? professor. Então, aí só é seguindo. Aí por que o calvinismo teve muito sucesso? Aí em outros países, como a Holanda, o calvinismo ganhou muitos adeptos, aí já é a resposta. Confirmando o sucesso da doutrina diante do interesse no progresso econômico capitalista. Então, ele ganhou muitos adeptos diante do progresso capitalista. Fale sobre a igreja presbiteriana. A ação do pregador John Knox, tal. Ela se organizou com base nos conselhos e etc. Viu? Certo, Aí obrigada. quando você for olhar no vídeo, dá pausa no vídeo e lê a partezinha que tá aí e a pergunta, primeira pergunta e depois o texto. Que você vai achar a resposta. Obrigada, tá bom. Nada. Aí a gente vai aqui, ó, como eu falei para vocês, o rei Henrique VIII, ele é outro protestante, e aí a gente vai dar uma paradinha para ver isso aqui na próxima aula, tá certo? Então a gente vai ficar por aqui, deixa eu voltar aqui, isso aqui é a próxima aula. Aí, ó, bom dia para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau vocês, pode sair. Bom dia, professor. Tchau. Tchau. Não vai queimar o arroz não, viu?